Já estamos de volta com o seu programa Esperança no Ar. Foi rápido, né? Espero que você tenha ligado para cá, espero que você tenha falado com um amigo e tenha pedido aqui o nosso curso bíblico, que é um DVD especial para você. Agora, vamos continuar estudando a palavra de Deus. Por que Jesus teve que morrer naquela rude cruz? Quem matou Jesus Cristo? Foram os romanos? Os judeus? Os brasileiros? Os capixabas? Quem matou Jesus Cristo? Resposta: nenhuma pessoa matou Cristo, porque não existe, nunca existiu e jamais existirá um homem, uma pessoa, um demônio, alguém capaz de matar Jesus Cristo, porque o homem não tem condições de fazer isso. Sabe por que Jesus morreu? Morreu porque quis morrer, porque não havia uma outra saída, não havia uma outra opção para salvar o homem. A única opção, a única maneira era através da sua morte naquela rude cruz. Em outras palavras, o salário do pecado é a morte. E só é possível redimir o homem do pecado com a morte. E não poderia ser a morte de um anjo, nem de um homem, nem de um pastor, nem de um líder religioso. Era necessário que a morte fosse de Cristo, de Jesus. Por isso Jesus tornou-se um de nós, tornou-se homem, para viver como Adão viveu, para viver como nós vivemos e para ser tentado como nós somos tentados. Cristo passou por todo esse processo. Não pecou, foi fiel até o fim. E se não pecou, Jesus Cristo merecia a vida, porque se o salário do pecado é a morte, o salário de uma vida sem pecado é a vida. E se Cristo não pecou, tem a vida. Nós temos a morte, ele tem a vida. E o que Jesus fez naquela cruz foi uma troca espetacular de amor. Jesus Cristo transferiu para nós a vida que ele conquistou e levou sobre si a morte que nós merecíamos. Ali foi a maior demonstração de amor da história do universo. Quando Cristo, nosso substituto, ocupa o meu lugar e o seu lugar naquela rude cruz. Prenderam Jesus. Colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Depois, uma cruz pesada nas costas. Era a cruz de Barrabás. Era a cruz de um bandido, de um mau elemento. Esse homem, Barrabás, foi solto. Cristo foi preso e levou a cruz do outro. Levou a cruz do Barrabás. Depois ele foi chicoteado. Ele foi terrivelmente ferido, golpeado. Sua cabeça estava sangrando. Seu corpo estava ensanguentado. Jesus estava cansado, com fome, com sede e com frio. Jesus estava exausto, não aguentava mais. Caminhou, carregando aquela pesada cruz. Mas não era somente uma cruz. Ali ele carregava o peso dos nossos pecados. Imagina a depressão, o sofrimento, a angústia, o peso de consciência. Imagina os pecados de todos os moradores do Brasil e do mundo. Soma todas as angústias das pessoas e coloca tudo isso sobre um homem só. Foi isso que aconteceu com Cristo. O peso de todos os pecados estava sobre ele. E isso aconteceu primeiramente no Getsêmani. Por isso, no jardim do Getsêmani, Jesus transpirava gotas de sangue. E ao carregar aquela pesada cruz, ele estava carregando o seu fardo, o seu peso, a sua angústia, o seu sofrimento. A Bíblia fala sobre isso aqui em Isaías 53. Você poderá ler Isaías 53 depois, com calma, o capítulo inteiro. Mas veja o que diz aqui o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E mais, o verso 5,
Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Número 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E número 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cristo Jesus caminhou rumo ao monte do Calvário, caiu, levantou. Alguém chegou, fechou seus olhos, bateu nele, cuspiu nele e disse: se tu és profeta, adivinha quem te bateu? E assim nosso Senhor foi caindo e levantando, sofrendo terrivelmente, até chegar ao monte do Calvário. Tudo isso para pagar o preço da sua dívida e da minha dívida. Tudo isto para nos resgatar, porque a vida que ele tinha, que ele merecia, ele transfere para mim e para você. E a morte que você e eu merecemos, ele levou sobre si. Lá no Calvário, deitaram a cruz no chão, colocaram Jesus deitado em cima daquela cruz. Os soldados pegaram aquele martelo, bateram os pregos nas mãos de Cristo. Quanta dor dos pregos nas mãos. Outro prego nos pés. Depois levantaram aquele madeiro, aquela cruz. E quando levantaram aquela cruz, fincaram a cruz no chão, dando aquele choque, aquele soco, rasgando as mãos santas de Jesus. Foi isso que aconteceu ali na cruz. A Bíblia diz que Jesus não abriu a boca. Mas o que matou Jesus não foram os pregos, não foram os cravos, não foi a coroa de espinhos e nem a lança que o furou. Não. Jesus foi pendurado ali e ele começou a sangrar e o seu sangue caía gota a gota. Jesus foi exposto ao ridículo e a morte de cruz era a mais cruel de todas. A pessoa ficava ali, às vezes um dia, às vezes mais ou às vezes menos. E a morte era tão terrível que a pessoa morria aos poucos. Era uma tortura psicológica, era uma tortura para a vida da pessoa. Ela estava viva, agonizante, agonizava estando viva. E foi assim que Jesus passou aqueles momentos finais na cruz. Ele pronunciou as últimas 7 frases. E com aquelas frases, Jesus dava uma mensagem para o mundo. Cristo finalmente disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a minha vida. E morreu. Naquele momento, tudo estava consumado. Tudo estava acabado. Cristo pagou o preço. Cristo pagou minha dívida e sua dívida. Foi ali que houve uma troca. A vida de Cristo dada a mim e a você. E a morte que nós merecíamos, Ele levou sobre si. Que coisa terrível. Mas, ao mesmo tempo, algo maravilhoso aconteceu ali. Assim, o plano da salvação se cumpriu. Assim, Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. E hoje, Cristo está vivo, ressurreto. A Bíblia diz que Cristo saiu da sepultura como vencedor. E hoje, meu amigo, minha amiga, Cristo está vivo, intercede por nós e tenho uma grande notícia para você. Cristo está aqui comigo no programa Esperança no Ar. Cristo está aí na sua casa, aí no hotel, no carro, onde quer que você esteja agora, vendo ou ouvindo essa mensagem. Cristo está do seu lado, porque Jesus não está morto. Jesus não está na sepultura. A morte não foi capaz de segurar Jesus.
O pecado não venceu Jesus, porque Jesus nunca pecou. Onde abundou o pecado nessa terra, superabundou a graça de Deus. E foi assim que Cristo nos comprou, foi assim que Cristo nos resgatou. Hoje, você só precisa aceitar Jesus, nada mais. Se você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, sua vida será diferente. Você o aceita? Você quer Jesus em sua vida? Quer realmente viver hoje uma nova vida ao lado dele e com ele no coração para sempre? Se você assim deseja, louvado seja Deus. Escute agora uma belíssima música e logo depois eu volto com você. Na cruz a justiça e a paz se beijaram, da luta mais intensa ressurgiu um Salvador. A maldade se provou ser tão fraca como o ódio, pois a vida ressurgiu com a força do amor. A cruz é o centro da história, é um ponto de partida. Ela é vergonha, mas é glória. A cruz é morte, mas é vida. Na cruz o bem e o mal se encontraram. Ali Jesus pagou o preço dos pecados meus. Na cruz ficou exposto a todo o universo, o pior do homem, o melhor de Deus. Quem tu adoras nesta vida determina quem tu és. Os caminhos em que andas mostram quem é teu Senhor. Que mensagem especial que você ouviu agora com essa linda música. Que Deus te abençoe muito. Parabéns porque você aceitou Jesus no seu coração. Agora precisa tomar uma outra decisão. A decisão de conhecer melhor esse Jesus maravilhoso, através do nosso curso bíblico. Deus te abençoe muito. Agora, feche os olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado porque Jesus morreu em nosso lugar, ressuscitou, está vivo, está conosco aqui agora. Abençoe essa pessoa que ora comigo e aceite, Senhor Deus, a decisão que essa pessoa acabou de tomar. É o nosso pedido, nosso agradecimento por tudo, em nome de Jesus. Amém. No nosso próximo programa, você vai saber detalhes do que fazer para estar preparado para o grande dia da volta de Cristo. Nós vamos falar sobre os sinais dos tempos. Prepare o seu coração, porque esse Jesus que morreu por você, que ressuscitou por você, que intercede por você, ele vai voltar. E a Bíblia fala dos sinais dos tempos. Deus te abençoe e até o próximo programa. E não esqueça, a esperança está no ar.